Jornalistas da Globo News zombam de ramagem após operação da Polícia Federal. Foi removido de grupos de WhatsApp, segundo essas são as palavras da jornalista. Vou passar o primeiro comentário para o Daniel Lemos. Bom, meus amigos, mais uma vez, a militância das redações aplica mais uma vez o seu modelo conversa de botequim. Aquilo que é conversado numa mesa de boteco, que é algo que está dentro da militância desse jornalismo, que não é feito mais pautado pela verdade e nem pela apuração verdadeira dos fatos, nós conhecemos bem que só poderia dar no que deu. Quando o Paulo até brinca, né, Paulo? Quando você fala assim, quem sabe aqui faz ao vivo, nós estamos fazendo as avaliações e às vezes até acontecem algumas questões que nós temos que ficar atentos aqui, evitar. A gente bem sabe disso. Não pode deixar vazar o áudio de brincadeiras, mas parece que é determinante nessa emissora. Tanto é que ela tem um apelido e ela está em amplo declínio, inclusive com o Big Brother, tão famoso deles. Muitas pessoas, graças a Deus, ainda faltam muitas outras a saírem da frente das televisões. Mas a moral que tem essas pessoas para dizer não está recebendo nenhuma mensagem da família. Foi removido de grupos. Pelo amor de Deus. Isso aí, o bloqueio, às vezes, acontece pelo próprio agente. Alguns podem até temer e fazer algum movimento, mas isso não é o motivo e nem o cerne da matéria, que deveria ser ação inconstitucional e injurídica que apura um suposto esquema na BIM, que já se comprovou que o próprio cara da PF, que lá atrás conhecia esse sistema que foi comprado e tudo, e atuou no início, foi trazido para dentro da PF de novo pelo atual presidente da República. E que nada, nem ele, nem o ministro da Justiça, nem o secretário nacional de Segurança, ninguém dentro do gabinete, aliás, o gabinete institucional do G. Dias. As imagens de 8 de janeiro que até hoje não afloraram nas redações, não apareceram nos autos do processo dos inquéritos, lá atrás apelidados de fim do mundo, e que também podem ser chamados desses do fim do mundo, que vão sendo renovados a bel prazer de quem é o investigado, aliás, de quem é a pessoa que está sendo atingida, né? Aquele que investiga, aquele que faz a inspeção probatória, aquele que vai ser o juiz, o promotor e o juiz supremo. O que eu acho mais interessante é as pessoas esquecerem, nem no gabinete institucional, nem dentro do MJ e nem dentro da cúpula nova que assumiu em janeiro de 2023, ninguém falou nada do programa. Foi só o Alexandre Ramagem começar a despontar nas pesquisas eleitorais para ganhar, possivelmente, pesquisas a gente não pode levar como cerne da certeza, né? A gente tem sempre um pé contrário contra as pesquisas eleitorais, mas foi ele começar a aventurar-se nessa seara, já levou a cacetada. Não tem outro motivo, porque se ele não fosse candidato, se o Jordi não fosse líder da oposição, eu creio muito que talvez não tivessem aí as suas casas visitadas, nem a Polícia Federal buscando algum dado, alguma informação na casa dessas pessoas. O que nós vemos é uns jornalistas, pessoas que fingem uma demência no momento em que querem, no momento em que não é para falar a verdade sobre esse governo, que não é para buscar a verdade dos fatos, mas a gente precisa fazer a audiência render com comentáriozinhos ridículos, patéticos, que não está aos pés
de jornalistas que valem-se muito bem do seu diploma. Existem tantos outros e esses que cospem no seu diploma, infelizmente. Eles querem se valer da notícia, sabe como, Paulo? Fazendo chacota, fazendo piadinha. Aí não é jornalismo. Você teria que ir para a área da cultura. E na área da cultura você deveria ter, no mínimo, o naipe de um canal como, por exemplo, o Hipócritas. Pessoas que fazem piadas e fazem, sim, algo com cultura e com o objetivo de levar aquela paródia engraçada dos fatos ou dos acontecimentos para as pessoas conservadoras e de direita. Nesse caso, ficou patético, ficou ridículo, porque o diploma dessa senhora e das outras jornalistas e dos outros jornalistas que estavam ali é diploma de jornalismo. Não é diploma de teatro, nem de comediante, muito menos de ator e nem de atriz. Infelizmente, eles pagam com a língua e pagam já, e eu espero que mais, com a audiência, porque não detêm o poder de controlar as mentes das pessoas mais e estão sofrendo com os seus pequenos índices de audiências merecidos por justamente se afastarem da verdade. Amém. Que assim seja. Que deteriorem, que derretam. Com comentário, doutor José Carlos Sepúlveda. Olha, eu ia começar por uma coisa. Jornalistas? Uhum. Essa atitude é uma atitude típica de um falso jornalismo a serviço de uma máquina opressora. O jornalismo que devia ter a missão de informar com isenção, devia ter a missão de fiscalizar os abusos do poder, fica debochando das vítimas dos abusos de poder, fica debochando daqueles que não compartilham com sua visão fanática e ideológica. Isso é abjeto, isso é nojento, isso é um subjornalismo, está aí o Diogo Forjás, é uma desmídia, é o que ele está dizendo, e muito bem, é uma desmídia. Bom, é claro que essa desmídia hoje é punida com a baixa audiência, mas isso não tira a gravidade de que essa gente usa a máquina jornalística e é um poder. Há muita gente, muito especialista, muito estudioso, que qualifica a mídia como um quarto poder do Estado, porque é um quarto poder que fica empanturrando as pessoas de mentiras, de falsidades, de desvios de informação. Vejam, por exemplo, hoje a senhora Daniela Lima, uma aspas, jornalista, já espalhou aos quatro ventos que na operação absurda contra o Carlos Bolsonaro, ele tinha um computador da ABIN na casa dele. Agora, a própria Polícia Federal vem desmentir a informação dada pela jornalista. Mas quem leu o desmentido da Polícia Federal? O que ficou foi aquela versão mentirosa. Então, nós estamos assistindo a uma máquina, a prostituição do jornalismo em favor de uma máquina de repressão. E isso é extremamente grave. Não se trata apenas de mentir, não se trata apenas de tergiversar na informação, mas trata-se de uma máquina que está a serviço de um sistema opressor, ditatorial, tirânico, e que faz isso que fazem todos os tiranos, debochar das vítimas.
Obrigado, doutor Sepúlveda. Passar o comentário para o Rafael. Deixa eu fazer primeiro meu comentário depreciativo para essa gente da Globo, né? Quando eu trabalhava numa empresa muito grande em Londres, às vezes ia alguns jornalistas, algumas celebridades da TV brasileira nesses eventos dessa empresa muito grande que eu participava. Eu fingia que não era brasileiro, porque eu tinha cara de árabe, aí o povo achava que eu era árabe, né? E eu posso garantir para vocês, eu vi com meus próprios olhos, que a maioria dessas pessoas ali, famosas da Globo, apresentadores, aí, não passam de uma corja de prostitutas e cheiradores. Eu falo isso com propriedade porque eu vi isso pessoalmente. Pois bem, eu vou ler aqui um pequeno trecho do meu livro, que está na página 331, que é quando Stalin convocou uns repórteres e os escritores para uma reunião especial. Olha só. Nossos tanques são inúteis e as almas a quem devem ser dirigidos são feitas de barro. É por isso que digo, a produção de almas é mais importante do que a de tanques. O homem é remodelado pela própria vida e vocês aqui devem ajudar a remodelar suas almas. Isso é o que importa, a produção de almas humanas. É por isso que levanto a minha taça para vocês, jornalistas, escritores, engenheiros de alma. Os autores ali reunidos em torno de Stalin naquela noite ergueram os copos para o seu brinde, talvez persuadidos pela lembrança dos seus colegas menos adaptáveis ao seu regime, que já tinham sido executados, incluindo tortura e o assassinato de artistas e escritores em 1929, na Igreja da Decapitação, ilha de Solosvetsky. Pois bem, vale ressaltar que tudo isso que está acontecendo é simplesmente um padrão que está sendo imitado do passado. Essa jornalistazinha aí, essa gente é tão patética que eles não demonstram o quanto que eles não têm conteúdo, o quanto que eles não têm profundidade para falar do todo, de tudo que está acontecendo. Eles simplesmente são relações públicas desse regime, fora dos outros regimes globalistas que a gente tem visto aqui fora. E o que o doutor Sepúlveda falou, eles são o órgão oficial da imprensa, órgão oficial entre aspas. E aí, quem é que vai ler lá o que não é as coisas não oficiais, entre aspas, que não estão na mídia? Porque a mídia é a voz do povo. O doutor Sepúlveda falou que é o quarto poder. Na minha opinião, Rafael, é o primeiro poder, porque são eles que manipulam a mente de todos. E quando a gente fala manipular, hoje existe especialista, jornalista em medicina, em virologia e outras coisas. Lembra do que aconteceu lá, que aquele biólogo lá que disse que 5 milhões de pessoas iam estar mortas nas ruas do Brasil antes lá da pandemia? E o que a Globo fez? Ela promoveu um biólogo, é sempre o padrão, né? Eu falo desses padrões de biologia no meu livro também. Para você ter ideia o quanto que uma simples palavra, hoje não, hoje a gente, por isso que eles querem censurar as redes sociais, porque as redes sociais, nesses últimos 20 anos, elas serviram para eles escolherem todas as informações. É assim que eles trabalham, eles escolhem as informações, agora a gente já tem os dados suficientes. Agora, a partir daqui, a gente já pode manipular as pessoas. E a mídia oficial, essa imprensa, a Globo, ela vai ser simplesmente a porta-voz de tudo isso que tá acontecendo. É um pouco revoltante, porque são um bando de pessoas muito bem maquiadas, muito bem vestidas, com uma câmera sentada ali no prostíbulo, que aquilo ali é um prostíbulo, todo mundo sabe aqui, teste do sofá, essas coisas. E aí eles se tornam a mídia oficial do brasileiro, quando a maioria dos brasileiros não apoia nada daquilo. O brasileiro é cristão, o brasileiro é batalhador. E por isso que empresas como a Globo sempre promoveram nos últimos 50 anos, é que o brasileiro se desconstruiu, a gente vê um monte de sacanagem realmente relacionada a brasileiros, mas consequência dessa propaganda aí, feita por essa gente.